Oi, boa noite pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Salve, salve galera, mais um episódio iniciando aí, vamos pra cima, né? Como de prática eu nunca sei, eu acho que esse é o 9. Hoje eu acertei, esse é o nosso capítulo 9. Pessoal, hoje vamos fazer um bate-papo aqui muito legal. Primeiro a gente sempre passa pelos nossos patrocinadores Deck 240. Se você tá assistindo aí, ó, já vai lá no site do Deck 240 e pede com o cupom de desconto Milanes20, já 20% de desconto pra você aí. Exatamente. 2 Danos Garagem, melhor garagem de tapeçaria de Nova Friburgo. Se você tem aquele carro que quer reformar ou só uma peça separadamente também, só chamar eles que são muito bons, tá? Valesca Camarote Imóveis. Você precisa de um imóvel urgente para você alugar, para você morar ou para montar o seu negócio? Liga para a Valesca, liga para o Pablo. Se você também precisa de alguém para administrar o seu negócio, os seus imóveis, só ligar para o Pablo e para a Valesca que eles estão te esperando para poder te ajudar nessa empreitada aí. Outbox Invest, maior escola de investimento da região serrana, onde nós somos sócios, onde nós fazemos as pessoas aprenderem a investir. Lembrando, não pegamos dinheiro de ninguém, só ensinamos, tá? Facilita a rádio na loja. Você tem um negócio e precisa deixar o seu ambiente de acordo com que o seu cliente se sinta em casa, sinta mais à vontade para comprar mais? Facilita na rádio na loja. Corre lá. Casa do Biscoito, chegou a merenda, chegou a hora da merenda, hein? Galera lá, as aulas já voltaram, vai lá, é mais barato. Tá na mesa, você pessoal. investe o dinheiro, tá? O segredo está na compra e não na venda. Exatamente. Superlar, tudo de casa, tudo de bom. Superlar aí que fez um super sorteio aí. E sabe quem ganhou? Além de uma pessoa de Friburgo aqui, que ganhou, né? Olha lá, rindo à toa. Rindo à toa, quem ganhou? A caixa de ferramenta. Aí, a caixa de ferramentas já está sendo utilizada aí, Fábio. A outra pessoa que ganhou é de Niterói. E essa semana ela recebeu o presente dela lá, me mandou um áudio aqui agradecendo, show de bola. Então fiquem atentos aí para vocês participarem de mais sorteios. Fagner, um grande abraço aí, obrigado por acreditar no nosso projeto. E vamos hoje sendo gravado, já manda aí o link para geral. Clica aí, ó, compartilhar, chama todo mundo, se inscreva no nosso canal porque o bate-papo hoje vai ser muito bom. E nós vamos utilizar o esporte, que você precisa ser alta performance para ter sucesso, para trazer para o nosso dia a dia. Eu costumo falar, pessoal, que o mercado financeiro, a Bolsa de Valores, ela me ensinou a ser alta performance todos os dias. E vou te falar que se eu tivesse aprendido isso há um tempo atrás, eu teria me dado bem no esporte. Acho que sim. Então, vamos lá. Na verdade é tudo. Vamos apresentar essa fera aí que tem muito a nos acrescentar, falar de alta performance, vai nos ensinar. Sávio Tardim Badini, muito boa tarde, Sávio. Desde já te agradeço a participação, o convite, você aceitar esse convite, estar aqui com a gente, compartilhando aí um pouco dessa caminhada que tem história aí, né? Nada, boa tarde, boa noite, né? Parece que vai rodar daqui a pouquinho, já vai estar de noite. Eu que agradeço a vocês, cara, é o maior prazer de estar aqui. Desde já parabenizo vocês pela experiência, né? Por estar tocando esses programas. Eu acho importante a gente levantar esse tipo de tema, né? Falando do esporte, falando de performance, falando de excelência, do que for, para que a gente possa levar as pessoas a algum tipo de conhecimento, de toque diferente e para que essas mesmas pessoas possam a cada dia melhorar. Acho que isso é uma coisa bacana e vai ser legal o nosso papo aqui. Obrigado pelo convite, tá sendo um prazer. Pô, que legal. Sávio, vamos começar então pelo começo. Quem é Sávio Badini? Rapaz, o Sávio Badini hoje é fruto de uma série de experiências, né? Começou como qualquer menino, como a gente estava conversando, eu sou de Friburgo, sou natural daqui, a família toda daqui, minha esposa, minhas filhas, mas quando eu tinha 13 para 14 anos, foi detectado talento esportivo e eu fui com 14 anos para o Rio, jogar no Flamengo. Sem a menor, a gente está falando aí agora de preparação, né, de excelência, de competitividade, de performance. Eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo no Rio de Janeiro, a menor noção, né, do que era o esporte, aonde aquilo poderia levar. Eu tinha os sonhos de ser, né, o como, os passos. Definitivamente aquilo não era parte do meu conhecimento na época. Eu fui pelejando lá no Rio de Janeiro, deu certo durante uns 2, 3 anos. Depois a coisa começou a andar para trás e eu entrei na Escola de Educação Física com 17 anos, na UFRJ. E dali para frente eu comecei a seguir uma carreira enquanto professor de Educação Física. Logo no início
dessa trajetória, eu tive a chance de trabalhar num clube do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, e nas escolinhas, né, nas escolas de iniciação esportiva. Ainda na faculdade eu já estava coordenando todas essas escolas. E aí eu tive, na minha visão, o grande convite emblemático da minha vida, que foi compor uma comissão técnica de futebol de salão adulta na época. Nem era profissional, era adulta. Treinava 10 horas da noite, né? Depois de eu passar o dia inteiro estudando, trabalhando, eu ainda ia para lá. Um preparador físico, que hoje é um grande amigo que eu tenho, Luiz Verdini, foi para Emirados Árabes, e eu estava ali no 4º, 5º período, ficando no lugar dele, também sem muito conhecimento do que eu estava fazendo, né? Mas eu tive uma oportunidade muito grande, que foi de me espelhar em pessoas de altíssimo nível. Naquele momento, eu tinha ao meu entorno a nata do futebol de salão, e bastou, né? Não é uma coisa muito fácil, para mim aprender. Então ali eu desenvolvi uma carreira que basicamente ela me caracteriza. Eu me tornei um treinador de futebol de salão, logo em seguida preparador físico durante muito tempo, e em seguida veio a questão do convite para ser treinador, e aí eu segui carreira como treinador, uma carreira que foi subindo, né, crescendo, melhorando de ano a ano, até 2013, se eu não me engano. Foi quando eu precisei voltar para Friburgo por questões pessoais, né, para ajeitar algumas situações da minha vida em família. O treinador, a vida no esporte de competição, ela é excelente, ela é muito boa. Eu tenho saudade, não uma saudade nostálgica, né? Eu estou muito satisfeito com o que eu estou fazendo hoje, mas ela te afasta de tudo, né? Domingo agora foi Dia dos Pais. Eu me lembro que na época eu raramente estava em casa no Dia dos Pais, né? Você estava jogando, o dia do jogo, domingo. Então, dia de criança, dia de aniversário de filho, nascimento de filho, nossa senhora, você está sempre rodando para um lado e está muito pouco em casa. E eu acho que isso deixou algumas lacunas que eu precisava resolver. Eu vim para Friburgo passar 2 meses para resolver isso, nunca mais sair daqui. E aí começou um outro desafio, que foi me restabelecer profissionalmente numa cidade que eu estava há 20 anos fora. Eu tinha muito conhecimento, já na época muito experiente, know-how, uma série de capacidades, de competências e habilidades, mas desconhecido, né? E aí a gente começou a trilhar de novo o caminho aqui, e eu, graças a Deus, estou aí na educação física, no esporte, nas escolas de iniciação esportiva, na competição, enfim. Estou tocando minha vida como professor de educação física, muito satisfeito e muito feliz, graças a Deus. Aí acho que eu consegui sintetizar, né? Eu sou um profissional de educação física, e que é um projeto de vida, né? Eu nunca cogitei sair da educação física. Hoje eu estou muito mais numa área de gestão, mas é gestão do esporte. E sou um pai de família. Então assim a gente vai levando. Legal. A família é tudo, não tem como, né? Eu vejo até, por exemplo, o caso do Michael, por exemplo, que ele agora foi lá jogar na Arábia, só que sente muito falta da família, né? Ainda ele tá... Perdeu a mãe recentemente. Isso causa algum deslize, né? Tô até tentando trazer ele de volta. Acho que vai pro Corinthians, né, agora. Mas é algo que faz muita diferença. Assim, toda a sua trajetória, pelo menos no início, qual que você acha que foi o maior erro que você poderia ter cometido? Cara, erro é complicado. Eu não sei te precisar um erro. Eu devo ter cometido inúmeros, né? Assim, muitos, mas nada que valesse uma crucificação, uma chibatada. Eu te digo uma coisa, assim, ó, por exemplo, no esporte de competição, enquanto eu fui treinador, a gente cometeu muitos erros. Eu era novo demais. Eu comecei nesse me tornei treinador na Liga Nacional, que é o equivalente do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Eu tinha 27 para 20 anos, 28 anos de idade. Novo demais, né? Novo demais. Eu já tinha muita experiência, eu já tinha passado por muitas coisas, mas eu era novo. Então, cometi muito erro de gestão de elenco, cometi muito erro de posicionamento, cometi muito erro de colocação de palavra, de briga com a imprensa. Eu tenho uma personalidade... Tenho personalidade, não é que eu tenho uma personalidade forte, mas eu falo as coisas. Então, você, às vezes, coloca de uma maneira ou de outra... Mas eu vejo assim, cara, que um despreparo que eu tive, que eu não considero erro, eu volto na questão da família, e isso acontece muito com os jovens, tá? Isso acontece muito em determinadas situações com algumas pessoas que querem avançar um nível, tá? E muitas vezes ela tem quase todas as competências necessárias para aquilo, mas tem uma que está escondida lá que ele não sabe. Eu não tinha noção de quanto eu ia... sentir a distância da minha família. Eu não tinha essa noção.
Eu estava preparado para tudo, né? Quando eu comecei a andar muito pelo esporte, quando eu comecei a afastar de casa, que no primeiro momento eu fiquei restrito ao Rio de Janeiro, nas cidades aqui. Eu estava trocando de time aqui, estava tudo tranquilo. Quando eu fui já para sair um pouquinho, você vai para São Paulo, já começa a ficar mais longe e tal, beleza. Mas quando eu me afastei para o último clube que eu trabalhei, que foi um clube que eu tinha a meta de ir, que era o Moarama, né? A gente já tinha uma conversa antiga, esse clube estava em ascensão, assim como a minha carreira, já era o 5º clube ali do país. Como eu já tinha essas conversas, já tinha sido sondado, eu falei, pá, ali que vai ser a... E foi, né? Mas eu tive muita dificuldade para lidar com isso, além de outras tantas, né? Eu hoje, eu vejo, cara, que assim, se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento sobre mim, você estava falando aí, né? Se eu conhecesse as coisas antes, Sim. né? Se eu tivesse um pouco mais de conhecimento do perfil das pessoas que estão ao meu lado, eu poderia ter resultado diferente. Obviamente poderia, né? Mas eu não considero isso um erro. Eu considero isso falta de conhecimento. Eu não tive acesso ao conhecimento, né? eu vou fazer o quê? Né? Eu não tive acesso. O pior é se eu tivesse tido, e aí sim, cismado de fazer diferente. Aí deu errado, pô, né? Foi um erro. Mas no meu caso, acho que não. Acho que eu vim conhecer isso depois, quando eu voltei para Friburgo. Eu tinha uma baita de uma rescisão de contrato, eu tive tempo para raciocinar a vida quando eu cheguei aqui. Me envolvi com a PNL, com coach, com coisas que eu acho que me deu uma alavancada, que foi muito bom para eu estruturar o próximo passo. Eu estava fazendo uma mudança de carreira, não é uma coisa fácil. Eu estava há 20 anos no esporte de competição, só crescendo. De uma hora para outra eu identifiquei que eu não podia mais me afastar, né? Eu tinha que ficar em casa um pouco. Então, eu consegui me preparar para isso, eu consegui viver essa mudança de uma maneira muito mais simpática comigo mesmo, agradável, né? Não que ela tenha sido fácil, foi difícil pra cacete, tá? Mas eu consegui. Então, eu vejo assim a questão do erro dessa maneira. Como aprendizado. Exatamente. Experiência. Eu cometi várias falhas, mas... Sávio, e você chegou a pegar ali o Vasco da Gama em si sempre foi muito reconhecido pelo futsal, sempre foi muito forte o futsal. A gente teve lá o Manuel Tobias, você chegou a trabalhar com essa turma aí? Sim, cara, eu fui, assim, eu digo para as pessoas que eu tive muita sorte, né? Eu estava nos lugares, nos momentos que as coisas estavam acontecendo e eu também fiz o meu ali para estar ali. O Vasco foi o primeiro clube do Rio assim, depois da fase das empresas, né? Nós tivemos a Bradesco na década de 80, que montou seleções de futebol e iniciou o processo de profissionalização do futebol, de salão, né? Da época. Mas o Vasco, na era do futsal, que foi na época, depois que a gente começou com a Liga Nacional, que o calendário ele virou um calendário maior, né? Um calendário hoje, o calendário da Liga ele começa em março e termina em dezembro, igual o do futebol de campo, né? Então você tem o que fazer o ano inteiro. O Vasco foi o primeiro clube do Rio a se profissionalizar. E eu tive a oportunidade de estar presente nesse processo que começou em 98, com um treinador muito famoso do Rio de Janeiro, Ney Pereira. Ele foi levado ali e a comissão técnica permanente do Vasco ficou. Essa comissão técnica permanente está toda aí, trabalhando até hoje. O Fred está no Joinville, que era o treinador de goleiro. Nós temos vários profissionais que atingiram a excelência naquele momento. O Vasco, naquela época também, ele, por conta de uns acordos que na época era o Eurico, o presidente, o Mário Calçado, o Eurico, vice-futebol, não me lembro direito, mas o Vasco viveu um momento que eu chamo da Ilha da Fantasia. O que é a Ilha da Fantasia? O que eu queria experimentar em termos de treinamento, de proposta de recuperação, do que fosse envolvido na minha profissão, eu requisitava e isso aparecia. O que eu quisesse aprender, eu requisitava e isso aparecia. As nossas relações, né, na época não se montou só um time de futebol de salão, se montou um baita time de basquete, um baita time de vôlei. O futebol atingiu talvez o melhor nível da história do Vasco na época, né? Fora a natação, nós tínhamos holandeses, técnicos de tudo quanto é lugar. Então o Vasco, ele, naquele momento, ele virou um centro de excelência de esporte e competição. Então ali eu tive um crescimento profissional muito grande, voltado para a fisiologia do exercício, para a biomecânica, para as experimentações com treinamento de força, com tudo que você possa imaginar que possa levar o atleta, suplementação energética, que se falava pouco na época. Então a gente viveu essa equipe, e fora que é você aprender o profissionalismo do ponto de vista do atleta, né? Que aí para nós, por exemplo, para mim foi um choque muito grande o Manuel Tobias, que é um cara que
era o melhor no mundo da época. Sim. Né? Inegavelmente, quando você viu o cara jogando, você via que ele era o melhor do mundo. Mas quando você viu o cara treinando, você entendia o porquê que ele estava tanto tempo naquela posição. Porque ele não deixava ninguém em paz, meu irmão. O cara queria o resultado, ele não aceitava que você tivesse um dia ruim e que você tinha que cobrar os outros. E eu tinha discussões com o Manuel Tobias sobre folga. Eu conto isso para os meus alunos aí, né? Você fazia aquela programação, tinha um sábado de manhã lá de folga, pô, posso ir na musculação do meu prédio? Não, Manuel, folga. Pô, mas eu posso correr na praia? Não, é folga. Pô, mas eu queria subir a Florida de bicicleta. Manuel, é folga. Folga é folga. Descansar, bota um pijama, namora a tua esposa, faz outra coisa, amigo. Folga é folga. Então a gente tinha esses... E ficava ruim. Ele não gostava, eu também não gostava. Porque o cara queria treinar, entendeu? Então você tinha que fazer ele entender que o corpo dele também precisava de um descanso, de uma recuperação, apesar dele não sentir isso. Manuel era um cara que não tinha vícios, ali se alimentava maravilhosamente bem. Vivia parecido com o Cristiano Ronaldo. Muito parecido. Muito parecido. Eu faço essa analogia. Muito parecido mesmo, né? Com o Cristiano Ronaldo. Um sujeito que vivia para treinar, gostava de treinar, tinha um prazer danado em treinar, uma força descomunal, uma resiliência emocional muito grande para os treinos. E ele levava todo mundo atrás dele, né? Assim, aquela equipe do Vasco, nós tínhamos o Manuel, mas ela foi montada com a nata do futebol de salão daquela época. Jogadores jovens, alguns mais experientes, mas essa equipe foi formada realmente buscando os melhores. Né? Não tinha bola dividida. O Vasco ia lá e pegava, porque tinha o montante financeiro para pegar. Então, eu aprendi muito com esses caras, com o Lenísio, Nossa Senhora, Lavoisier. A gente aprendeu mesmo o que é o profissionalismo. E de certa forma, antes do Wallace fazer uma pergunta, essa época foi uma época de divisor de águas no futsal no Brasil, não foi? Foi. Essa época foi a entrada dos clubes de camisa, né? Começou pelo Atlético Mineiro em 99. Manuel Tobias, inclusive, era de lá. Era, né? O Vasco desmontou a equipe do Atlético, levou uns 3 ou 4, né? Que são jogadores de altíssimo nível. E logo em seguida veio o Flamengo, isso foi bacana pra caramba, né? O Flamengo ter entrado nessa época também. Santos entrou, Goiás entrou, Palmeiras entrou, São Paulo. Essa liga, eram 4 transmissões ao vivo por semana, na Band e na Sport TV. Assim, foi realmente o auge, um divisor de água. Aquilo preparou a Liga Nacional, né? Que é uma entidade que começou a gerir o futebol de salão. Eu falo futebol de salão porque eu sou da antiga, mas é o futsal. O futsal. Começou a gerir, ela teve tempo para se preparar e capitalizar o esporte. E a gente ainda teve a grata surpresa, todo mundo já imaginava que isso fosse acontecer, da entrada do Falcão, né? Que aí já foi um outro período, um período mais midiático, um período mais da internet, né? E o Falcão foi muito importante para o Pelé do futsal, né? É o Pelé. Ele conseguiu ser melhor do que o outro. Cara, isso aí, você sabe que os dois entraram numa bola dividida agora há pouco tempo atrás. O Manuel falou que ele era o melhor e o Falcão deu uma rebatida. E assim, os dois têm muito. Eu sou suspeito para falar porque eu tive muito contato com todos os dois. O Manuel eu trabalhei diretamente, com o Falcão eu enfrentei. Infelizmente enfrentei. Toda vez que você tinha que jogar. Nunca esteve do seu lado, não? Não. Toda vez que você tinha que jogar contra o cara era um inferno, né? Você acha 300. Eu conto uma história do Manuel Tobias que ela serve pro Falcão. Eu me lembro que o Manuel Tobias estava voltando de uma lesão em 2000. A gente tinha vencido a Taça Brasil, que é um campeonatozinho que tem no início do ano, e a gente estava seguindo na liga. Na Taça Brasil ele se machucou, não disputou a final, a gente ganhou sem ele a final. E aí ele estava se recuperando, eu estava muito próximo dele, Manuel muito ansioso para voltar a jogar. E começou a voltar assim, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, fracionado e tal. Ele ficava aborrecido, porque ele gostava de jogar mais, mas era o planejamento que havia se feito lá entre o grupo de preparação física, fisiologia e médico. E, então a gente foi levando, e fomos jogar contra o Internacional, ele estava atingindo ali. Internacional, olha aí, tô falando aí de clube de camisa, né? O Inter tinha um timaço, um time fabuloso. Vamos jogar contra o Internacional e o jogo ele foi 5-0, o Manuel Tobias fez 4, se não me engano fez até os 5 gols, não me lembro direito. De noite a gente vai pro hotel, um treinador amigo nosso lá do Rio Grande do Sul procura a mim e o Ricardo Lucena, que era o treinador falecido, meu amigo da época, vem com 2 fitas VHS entregues pelo pessoal do Internacional, dizendo assim, olha só, aqui tem 2 horas de Manuel Tobias. Tem 2 horas do treinador trabalhando algumas formas de marcar o Manuel Tobias.
Então ele deve ter pego aquela fita, botou lá no... Na época a gente fazia no DVD, era um DVD em cima... DVD não, videocassete. Um videocassete em cima do outro, dava play em um pra gravar rec no outro, aquela doideira danada. Eu comecei a fazer essas edições aí com o Ricardo, que era o treinador. Veio essa fita cheia de lance, e o Manuel, basicamente, ele jogava em três jogadazinhas individuais. Era a tirada e a batida, o corte pra esquerda e uma tiradazinha dupla. Que ele dava 2 toquezinhos na bola. Era basicamente isso que o cara fazia. Só que ele fazia isso, meu irmão, com uma perfeição incrível. O índice de acerto do Manuel era acima de 95%. Tiro de 10, era difícil ele errar. Botava lá e a gente já sabia que a bola ia no gol. Todo mundo sabia que ele ia bater. Ele tinha 2 lados em cima que ele batia e a bola entrava. O goleiro ficava lá, como é que entra? Então, assim, esses caras, eles são especiais. O Falcão, ele tinha uma característica diferente. O Falcão era muito criativo. O Falcão inventa. A gente, quando vai buscar os melhores lances do Falcão, a gente fica babando, né, cara? Porque o cara inventa uns troços que Deus sabe de onde ele tira aquilo, se ele leva pro treino, se vai testar isso lá no treino, mas eu sei que isso dá muito certo. Então e o Falcão se tornou, durante também uma parte da carreira dele, jamais depois que ele assumiu mesmo a posição de liderança e de número 1 do mundo, de um jogador muito esperto, muito visionário taticamente, aprendeu com os melhores treinadores que existiram, que puderam treinar, então ele realmente dava um resultado para o jogo, para a partida e para o esporte, que hoje o futsal tem um problema, que é a ausência dele. Exatamente. Então a gente foi muito sentido. Ele jogou o patamar muito lá em cima. Muito lá em cima. Ele atingiu um patamar muito grande e a gente não está conseguindo botar outro no lugar. E acaba que todo jogador que se destaca por conta de ser habilidoso gera a expectativa de ser um novo Falcão. Cara, tem Eu lembro de um cara no futsal, acho que é Michue. Ele, quando ele surgiu no futsal, ele veio... Era tudo em cima dele para ele ser o substituto do Falcão. E aí acabou que ele optou pelo... Tentar uma carreira no campo. Tá voltando agora pro futsal, pro Carlos Barbosa. Tá voltando? Esse ano, voltou. Tá jogando já aí. E como... Te cortei de novo. E como que vocês sempre lidaram com isso, sabe? Vocês preparam o cara pra vida e tudo, igual até o próprio Falcão tentou migrar, né? Mas acredito que um dia ele deve ter colocado a cabeça assim, eu nasci pra deixar um legado aqui, pra viver isso aqui. Foi mais ou menos essa conversa, tá? Então. Isso que, quando a gente conversa com as pessoas que são próximas a ele, é mais ou menos isso aí. E como que vocês sempre lidaram com esse negócio? Vocês pegam o guri lá, pequenininho, prepara, porque o jogador que é preparado no futsal é diferente. Ele é diferente quando ele joga bola. E quando o cara atinge ali uma idade, ele simplesmente abandona o futsal e passa... Cara, o futsal hoje ele tá vivendo um problemaço. Problemaço, tá? E eu acho até que por causa disso, nós, os antigos, né, e tem gente mais antiga que eu ainda, mas... Volto a dizer, eu sou do tempo lá do futebol de salão, né? Depois a mudança de regra, a fusão do esporte e tal. Mas eu peguei esse futebol de salão, o futsal contemporâneo. Os clubes de camisa, os clubes formadores de futebol de campo, eles se alertaram e entenderam há 10 anos atrás que o futebol de salão, que o futsal, ele era uma ferramenta poderosa na formação do arquétipo profissional do jogador. Então, ela começou a investir muito no início, cada vez mais cedo. Né? Então, hoje você vai no Vasco, no Flamengo, eles estão montando lá sub-6. Se tiver uns molequinhos de 5 espertos, já bota no meio ali. E os garotos são diferentes mesmo. E vai, sub-6, sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-10. Só que o que está acontecendo com esses clubes todos? Com 13 anos de idade, eles não trabalham mais o futsal. Eles estão trabalhando até 13. Com 13 o garoto tem que migrar para o campo. Aqueles que tiveram condição, beleza. Os que não tiverem, um abraço. Vai procurar outra perspectiva por aí. Aí no centro, igual o Rio de Janeiro, por exemplo, hoje nós não temos uma equipe adulta de futsal profissional. Então esse garoto que eu via nele lá com 12, 13 anos, um potencial incrível, se ele deixou de jogar campo no Vasco, foi no Madureira, não conseguiu, foi lá no Friburguense aqui, por alguma razão não conseguiu. Ele rodou um pouquinho com 15, 16 anos, não conseguiu, qual é a alternativa que esse cara tem? Encerrar, parar, jogar pelado.
né? Então, o que a gente tem visto hoje, na verdade, é que muito mais do que fazer bons jogadores, e o futsal tem feito isso com excelência, essas atitudes, essa forma de se trabalhar descontinuada, não ter a continuidade do futsal no sub-15, não ter a continuidade do futsal no sub-17, sub-20 com uma característica, é uma categoria importantíssima, e consequentemente você ter o espelho lá na frente, Sim. que é, pô, se eu não consigo jogar campo, eu vou jogar salão. Quantos e quantos? A gente vai falar com esses grandes craques aí que permaneceram no futebol de salão, invariavelmente teve uma ruptura na carreira dele, onde ele falou assim, pô, o futebol de campo não tá dando pra mim, eu vou investir aqui. E o cara chega e tem uma carreira, e é importante pro esporte, né? Desenvolve uma vida ali até 35, 36, 37, 38, 40. Né? Eu tô vivendo essa situação com meu afilhado. Meu irmão mudou para São Paulo para abrir uma firma lá, uma sucursal da firma dele. O garoto era goleiro no Vasco, né? Tem 12 para 13 anos de idade. O Palmeiras fez lá com 13 para 14, estava no campo e no salão. Mandou fazer o exame da hipófise, né? Que é um exame onde você prediz a altura que o garoto vai chegar, a estatura. Né? E meu afilhado não bateu a meta lá do Palmeiras, que era no sub-14, tá com 1,87m, sei lá, 85, não sei. O sarrafo é alto. É alto. Chegaria a 1,85m. O Palmeiras perdeu tempo, mandou o garoto embora. Olha, aqui no campo você não fica lá no salão, vê o que vai dar lá. Ele tá lá no salão, tá jogando lá. Aí agora o Palmeiras fez a fusão do futebol de salão com o futebol de campo. A gente já não sabe mais o que vai acontecer. Meu irmão sabe, eu tô achando que o nego vai mandar ele embora aí, porque juntou, né? Vai ser o campo junto com o salão, aí daqui a pouco começa isso. Não vai ter mais o infanto, que é a categoria sub-15, não tem mais o juvenil, que é a categoria sub-17. E aí nessa os atletas eles vão se perdendo, né? Lá em São Paulo você ainda tem uma condição de jogar, você tem uma liga paulista forte, você ainda tem projetos profissionais adultos, né? Eles podem ter assim um público, um investimento não tão grande, mas tem. Mas aqui no Rio não tem, no Espírito Santo não tem, né? Você tem no Nordeste, que é o Nordeste é um celeiro de craque. Um lugar que tem jogador pra cacete, né? E o futebol de salão tá meio que adormecido lá nas categorias maiores, né? Então a gente tem hoje aí funcionando razoavelmente bem as coisas no Rio Grande do Sul, com 4 ou 5 times. No Paraná a coisa é muito forte. Santa Catarina. Né? Santa Catarina também, mas já deu uma diminuída no investimento. Santa Catarina tá passando por uma intersafra. E, cara, tá parando por aí. Não, até porque se fizer a fusão, vai acabar com o esporte do futsal. Não vai ter como dar continuidade mais de jeito nenhum. E é muito importante porque, por exemplo, em questão de fundação também, porque o Neymar veio do futsal. Ronaldinho Gaúcho. A maioria deles, cara. Quando a gente sai falando aí, pouquíssimos são esses grandes craques mundiais aí que não jogaram futebol de salão. Poucos. Sim. Então, uma grande pergunta que de interesse meu também, porque eu sou muito jovem. Você falou que você entrou muito jovem em questão de treinar e tudo mais. Como que foi você chegar num profissional e ganhar respeito? Como que você conseguiu? Cara, isso foi muito legal. Eu sempre fui um cara da prática, tá? E teve um determinado momento da minha carreira, da minha vida universitária, entrei na faculdade, você imagina um garoto de 17 anos, entrando na UFRJ, que é um lugar do tamanho de Friburgo inteiro, né? Um lugar onde você... Quais são as restrições que você tem lá? Nenhuma. Você fazia o que você queria, você ia onde você queria. Você estava livre ali. A faculdade era de 7h30 até 5 horas da tarde. Então, os primeiros 3, 4 períodos ali, cara, eu vivi uma vida bem solta, sabe? Bem, namorei muito, fiz o que eu podia fazer ali. E muita brincadeira. Eu tenho uma saudade da faculdade, porque meu período era um período muito legal. A gente brincou, zoou, fez de tudo. Mas no quarto eu tive uma conversa com 3 ou 4 alunos meus num corredor enorme daquele lá da faculdade. Um perguntou pro outro, pô, tu vai fazer o quê? Aí o cara não respondeu. O outro, aí você vai fazer o quê? Eu já estava trabalhando lá nas escolinhas do Vasco. Aí você é bom em quê? Você tá falando aí, também não é bom em nada. E você sabe de fisiologia? Aí começa aquele, um foi jogando pro outro. Na verdade, a gente tava ali os 4 no mesmo nível, né? Curtindo a faculdade, sem estudar nada. Aí o fio virou. E eu estava naquele momento fazendo uma disciplina que era um aprofundamento em fisiologia do exercício com um professor que eu tenho estima por ele muito grande, o professor Paulo Figueiredo, uma das referências que eu tenho aí na minha carreira acadêmica. E eu comecei a estudar demais mesmo, estudar muito. Eu me afastei da galera, eu me trancava em sala, em biblioteca e tal. Eu comecei a estudar muito. O estudo naquela época era livro, né? Você não tinha acesso, você tinha que ir na biblioteca, pegar tudo muito caro.
Comecei a estudar muito. Comecei a estudar 3 áreas, assim, basicamente, que era a biomecânica do esporte, a fisiologia e o treinamento desportivo. Comecei a estudar demais mesmo. E aí, as coisas elas vieram junto, acontecendo aquela história que eu contei lá no início. Eu estava de bobeira lá no Vasco, trabalhando na escolinha, fui convidado para ser preparador. Eu não ia ser o preparador físico, eu ia ser um ajudante lá na equipe, na equipe adulta do Vasco de noite, porque estava faltando um preparador físico. E eu, quando eu tive essa oportunidade que me colocaram ali, eu falei, vou tentar mostrar o que eu sei aqui para alguém, que era o Ricardo, e o meu gestor, que era o Marco Bruno. Eu fiz um planejamento, detectei algumas coisas, falei sobre algumas coisas e eu percebi que aquele pessoal me ouviu. Tá? O que eu falei penetrou lá. Então, era ele, quer ficar aí? Não sei. Tá, tem ele, tá aí, deixa ele. Então, deixa ele fazer, tá aí. Entendeu? E aí eu fui pra dentro, né? Comecei a fazer as coisas e tal. E aí eu dei sorte. Eu digo que eu dei sorte, porque foi nesse momento que a modalidade começou a crescer dentro do clube, né? Então a gente começou a receber treinadores que já tinham rodado o Brasil inteiro, que eram muito... E aí o cara chegava lá, mas como é que é a comissão? Quem é o preparador? Pô, esse cara, eu não tinha me formado ainda. Acho que quando formou a primeira equipe profissional, eu tinha acabado de me formar. Eu me formei em 96, 97. Né? Na época nós não tínhamos um órgão que regulamentasse isso. Hoje a gente tem o CREF, né? O Conselho Regional de Educação Física. Hoje a minha história não aconteceria no tempo que ela aconteceu. Ela ia acontecer de outra maneira. E aí, aí veio o Ney Pereira. Logo em seguida eu trabalhei com um cara brilhante, que é o Ferretti, um dos melhores treinadores que a gente teve aí. Né? Foi marcante Moraes, na seleção, Ferretti. Fernando Malafaia. Eu trabalhei com muita gente boa. E esse pessoal... obviamente eu contribuí com o trabalho deles, mas eu também fui me formando em cima das, né? Sabe, esse negócio que você tá fazendo aí é bacana, mas fulano lá fazia assim também, tal, bate um papo com ele, tal, vê lá o que dá para ir, tu ligava. E eu comecei a ter uma relação muito grande com os preparadores e culminou com o Vasco da Gama ganhando o primeiro título da Liga Nacional de um time de camisa, na verdade. O Atlético já tinha ganho, mas o Vasco foi o primeiro carioca, né, a vencer uma primeiro e único, ninguém mais venceu. Depois dali, isso me deu, né, obviamente, notoriedade, eu comecei a dar muito curso e falar sobre as minhas experiências lá. Então, isso foi muito legal, mas foi mais ou menos assim, cara. Foi uma coisa que foi sendo construída pelas oportunidades que eram um caos também, tá? Porque você gerenciar isso tudo, de novo, muito novo, né? Eu tinha uma vantagem, que eu sou um cara muito sério, focado nas coisas que eu faço, então isso sempre me ajudou a ter um norte, né, daquilo que eu quero fazer. Acho que se foi, possamos resumir, então, questão de profissionalismo, tratar aquilo como sério. Acho que isso foi no geral, assim. Foi. Não, eu percebi a oportunidade. Eu sabia que aquilo podia me dar um diferencial competitivo. Eu estava coordenando as escolas de iniciação esportiva do Vasco toda. Tinha 1.000 alunos na época, se eu não me engano, entre salão e campo. Eu já estava fazendo outras coisas, eu estava nos condomínios lá na Barra, eu larguei isso tudo. Larguei isso tudo para ficar exclusivo do futebol de salão. Eu fiz uma troca financeira que eu perdi naquela época, porque eu não conseguia atingir o que eu estava recebendo nas outras coisas com o meu salário do Vasco naquele primeiro momento, mas eu não tenho dúvida nenhuma que, se você me perguntar, você me perguntou qual foi o erro, né? Mas um acerto que eu fiz foi isso, foi me dedicar àquilo, viver aquilo integralmente, né? Para que pudesse conduzir o restante da minha carreira. Excelente. Dentro de empresas, né, a gente costuma sempre falar, se você tem uma empresa, você tem que saber motivar a sua equipe, você tem que saber fazer com que a sua equipe esteja disposta a bater metas, você precisa criar um ambiente favorável ali dentro, né? Como que isso para um resultado final ser favorável. Então não é simplesmente você tratar seus colaboradores como funcionário, você simplesmente impor as coisas, isso não funciona, isso já é fato. Qual foi o método, como que você conseguiu implantar isso na cabeça daquela galera ali? Cara, como que você conseguiu conduzir aquele grupo para vocês poderem chegar a esse patamar? Quando eu me tornei treinador, eu disse para vocês, eu era muito jovem, né? E eu via a maioria dos treinadores que trabalhavam, que eu trabalhei, né, que eu tive a oportunidade de estar junto, eu achava, e eu não estou fazendo uma generalização, tá? Mas eu achava que eles davam pouco espaço à fala do jogador, ao conhecimento de causa do jogador. E eu entendo por quê.
Porque o jogador, invariavelmente, ele faz a leitura do jogo para ele e não para a equipe. Tá? Então isso era uma coisa que me incomodava. E eu trabalhei com alguns jogadores muito experientes, muito inteligentes para o jogo, mas sempre com aquela inteligência para o jogo dele, para fluir melhor o jogo dele. Então, nesse momento, eu comecei a tentar extrair desse cara algumas conclusões que ligassem aquele pensamento que ele tinha com o restante da equipe. E comigo. Porque eu também tinha as minhas características. Entendeu? Então, por exemplo, eu quando eu comecei a trabalhar, minha marcação, futebol de salão, era muito agressiva, era lá em cima, aquela marcação agarrada. Eu não gostava que o adversário jogasse. Aliás, até hoje, quando eu dirijo meus times aí, eu gosto dessa maneira. Marca lá em cima. Não gosto de... Eu tenho um conceito, quanto mais longe a bola do meu gol, melhor. Né? Então, eu trabalhava em cima disso. E a grande maioria dos treinadores marcavam recuado, esperava chegar para fazer contra-ataque e tal. Isso era uma mudança. E alguns jogadores não gostavam disso, porque eles se expunham. Pô, vou tomar um drible lá na frente, como é que vai fazer? Aí tinha lá os mecanismos de retorno, enfim. Essas questões eu tinha que ir trabalhando devagarzinho, porque invariavelmente o grupo negava no início. Né? Alguns do grupo negavam, jogadores mais experientes, mais pesados. Naquela época a gente ainda tinha os pivôs, que eram caras muito grandes, muito fortes, na maioria das vezes lentos, sem mobilidade. Esses caras tinham que fazer isso. Então, eu procurei, para liderar de uma maneira harmônica, ouvir. Né? Ouvir. E sempre que eu estava ouvindo o cara, e sempre vinha essa perspectiva, não, para mim, o cara já começa assim. Para mim, o melhor é isso aqui para você. Nós somos 12. Ainda tem a minha cabeça, né? Mais quem fica de fora, mais a molecada do juvenil, né? Como é que a gente vai fazer para... Raciocina comigo, vamos tentar junto. E aí, hoje, quando eu vejo as premissas do coach, por exemplo, né? Acredito que vocês devam estar ligadas aí nessas as perguntas que eu fazia, eu percebia que geravam impacto. Pô, cara, mas aqui, para resolver o teu problema, tá mole o da equipe toda. Me dá uma opinião aí, vamos trabalhar junto aqui, vamos ver se a gente constrói um negócio junto e tal. Então eu percebia que isso invariavelmente gerava frutos positivos, mas também já deu interpretações errôneas, principalmente quando você perde. Tá? Eu vi o Cuca falar um negócio na televisão agora, ele e o Abel, eles estão se pegando aí, né, com declaraçãozinha e tal. E o Cuca deu uma declaração aí que a imprensa ela tá levando isso para cima, mas eu nem achei que foi uma resposta ao Abel, não. Achei que foi uma resposta à imprensa e à realidade do futebol, que ela é assim. Né? O Cuca estava dizendo, poxa, o goleiro do Palmeiras no jogo contra o meu time pulou todas as vezes para o mesmo lado, conseguiu fazer as defesas. Beleza, se ele não fizesse, vocês iam questionar. Nós iríamos questionar. Né? O treinador do Palmeiras, na hora da disputa de pênalti, ligou um Walkman, botou no ouvido e foi ouvir música. Ele ganhou. Se ele perdesse, vocês iam dizer que ele não estava ali para dar força para o time, que ele precisava dele ali. Então, tudo no nosso esporte é levado por vitória e por derrota. Né? Sim. Você faz as suas apostas, você tem as suas escolhas. Quando aquilo vai dando certo durante muito tempo, beleza, pode virar uma tendência, pode virar até um modelo. Né? E quando começa a dar errado também, a gente está vendo aí a experiência do Fernando Diniz ao longo da construção da carreira dele. Sim. Né? Onde começou muito bem, depois ele não achava, a gente via que o time jogava, que ele sabia o que estava fazendo, mas cadê a vitória? Né? Sim. E no desporto de competição, cara, quando a vitória não vem, não adianta, é muito difícil a gente continuar mantendo o ambiente harmônico, mantendo o ambiente em cima as pessoas não vão entender, a torcida pressiona, a imprensa dá em cima e a diretoria, ela rebola. É assim. Ontem a gente estava até numa palestra, né, sobre empreendedorismo, e até com o Pereira, um cara muito bom, e ele até comentou algo que eu até sempre falo. Cara, você tem que tomar cuidado em olhar o sucesso dos outros. Um exemplo, você olhar somente ali o treinador do Palmeiras ouvindo música ou o goleiro caindo todos pro mesmo lado. Você precisa tomar muito cuidado ao você ver aquele sucesso e tentar copiar, porque você não sabe qual foi o processo que levou até aquilo ali. Né? E as pessoas, elas mudam.
Tá? As gerações, elas mudam. Hoje, eu, por exemplo, me encontro numa situação onde, graças a Deus, eu estudei perfil comportamental, eu consegui entender um pouco mais as gerações, mas treinadores da minha idade para lidar com um garoto de 19, 20 anos, cara, que eles estão passando apertado. Porque não existe, a conexão ela não existe num primeiro momento, né? Voltando pro futsal, a gente tá vendo o Leozinho, que é um cara que tava todo mundo acreditando que poderia ser o substituto do Falcão. Do né? Magno. Ser demitido do Magno, com cancelamento de contrato. Aconteceu alguma coisa lá, eu sei o que aconteceu. E tudo foram problemas realmente de relacionamento. Né? E não vou dizer que o Leozinho tá certo, nem que o clube tá certo, mas são coisas que a gente tem que começar a ver isso antes. Tá? Nós, os mais velhos, a gente precisa passar por uma reciclagem disso. Eu tenho uma filha de 17 anos, outra de 20. Eu tenho hora que eu tenho vontade de matar as duas. Porque os resultados, a coisa como era cobrada de mim e o resultado que eu dava, né, eu não posso reproduzir para elas, porque nessa geração não vai fazer efeito. Né? Quando eu comecei, quando eu fui para Macaé, o primeiro clube que eu montei, eu levei 6 ou 7 garotos de 16, 17, 18 anos. Todos eles fizeram carreira, graças a Deus. Foram muito bem. Qual ano que foi isso? Foi 2000 e quando eu fui para Macaé a primeira vez, 2003. Eu fui em 2003, Eu levei esses meninos. E a minha esposa fala até isso, sabe? Eu não sei como é que esses meninos gostam de você até hoje, porque o que você fazia com eles era inacreditável. Eu tratava os moleques na rédea curta e no esporro, e eles ficavam com tanto ódio de mim que eles me davam um retorno dentro da quadra. Fazia lá o que tinha que fazer, eles se abraçavam entre eles e sabe, me xingava lá entre eles, né? Mas eles davam um retorno. O retorno que eu queria. Eu comemorava junto com eles, eu sabia que eles estavam me xingando lá. Chegava no final, a gente batia aquele papo e tal, resenha, dava uma folguinha e faz um churrasco. A coisa era tratada desse jeito, Sim. né? Hoje a gente está vendo a coisa muito diferente. Os atletas, por exemplo, que saem do país, né? Eles veem uma situação muito mais fria, muito mais... controlada, então eles também sentem isso. A gente precisa se adequar a esse novo mundo que está aí e é importante se adequar logo, né? Porque as gerações, elas demoravam 20, 30 anos para mostrar uma característica diferente. Né? Hoje elas estão trocando de característica a cada 3, 4 anos. Mas isso se deve à tecnologia também, né? Por exemplo, tecnologia, você falou, fez um exame e descobriu que o garoto... A maneira como as pessoas estão vivendo muito, a gente tem muita informação, cara. A gente é formado hoje, eu era formado com as experiências do meu pai, do meu tio. Né? Hoje a gente é formado com a experiência de todo mundo. Abre o seu podcast aqui, as pessoas estão tendo a oportunidade de ver a nossa conversa. Né? Pode ser que chame a atenção de muitos, pode ser que não. Mas teve o do outro, tem o da frente. Hoje a gente está no 9, daqui uns dias vocês estão no 100. Sim. Se Deus quiser. Tá? E cada vez o troço vai crescendo mais. Então a gente hoje tem muita influência de tudo quanto é lado, tudo é tratado de uma maneira diferente, a religião, a sexualidade, tudo. Né? Então a gente precisa entender isso. Como você lidaria, por exemplo, hoje é outra geração, por exemplo, também, como você lidaria com jogadores com tecnologias? Cara, celular. Porque hoje... sabe o que eu digo? Assim, hoje é uma coisa que a gente não tem mais como, tá, se afastar. Você consegue? Você consegue? Eu não consigo. Eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço, muitas vezes antes de levantar da cama, é verificar o meu WhatsApp. Né? Porque todos os meus negócios, eles estão ali. Não é que eu tenho um vício em olhar, mas hoje a gente negocia no computador. Você vê a tua vida pessoal aí, profissional, é tudo aí no celular. Então não tem como se afastar disso. Agora, para uma pessoa pública, a gente já precisa ter um pouco de cuidado, né, com o que pode acontecer em cima da sua fala, né, em cima dos anseios que as pessoas têm do teu comportamento. Né, e aí você vê a questão das gerações, por exemplo, ontem eu estava deitado na cama vendo um jogo qualquer lá com a minha filha, futebol feminino do Flamengo. Minha filha é jornalista, ela estava cobrindo lá tá de férias nada, né? Tá em casa aí, trabalhando pra cacete, mas estava lá cobrindo o jogo do Flamengo. E aí surgiu o assunto do Neymar. Eu e minhas 2 filhas. Tá? Eu falei pra ele, Vitória, eu tenho ranço do Neymar. Neymar, toda hora que ele se posiciona, ele é errado, não sei o quê. Ela já falou pra mim também de contar, pai, eu acho isso o máximo. Eu acho o máximo. Aí ele ficou chateado lá que o Mbappé disse que vai cobrar todas as bolas. Ele foi lá, cobrou, fez e falou que é ele que deveria. Então, assim, será que as coisas... Aí eu tô te devolvendo até a pergunta. Será que as coisas elas vão ser resolvidas a partir de agora sim? Difícil, né? Não sei. Né? Será que a gente vai conseguir reverter esse caminho?
Não sei. Como eu digo pra você, eu tô aqui pra aprender, cara. Eu tô a fim de aprender logo, né? Mas eu não sei te dizer exatamente qual é o limite disso, tá? E o controle, assim, a gente pode controlar. Eu posso pedir pros atletas desligarem o celular na hora do que entrar no vestiário. Parece que o treinador do PSG tá fazendo isso agora lá, né? Entrou lá num determinado local, você tem que entregar o teu celular na bolsinha lá, só pode ligar aquilo depois que sair. Né? Mas o resto do dia o cara tá com o celular. Então, é ali que as coisas vão acontecer. Elas estão acontecendo hoje aí. A gente precisa... eu acho que a gente vai passar num segundo momento por um processo educacional sobre isso. Acho que a gente vai aprender mais, as pessoas... A quantidade de estudo científico, né? E a quantidade de pessoas que estão estudando a pergunta que você me fez hoje, agora, a educação virtual, né? A nossa vida virtual. Hoje a gente vive uma vida presencial, mas a vida, ela tá tudo aí, tudo é resolvido aí no celular, não tem como. Né? O nosso primeiro contato foi aqui. Então, isso tá acontecendo. Sabe, você falou um pouco dessa falta de referência que o cara acaba tendo, né? Ele tem uma falta de referência dentro do futsal. Eu tenho um amigo pessoal aqui de Friburgo que eu acho que essa falta de referência exatamente fez com que ele não chegasse nesse patamar. Por quê? Você também vai conhecer, você conhece. Na época que a gente era moleque, o que o Polessa jogava de futsal era brincadeira. Era diferente de todo mundo. Mas ali, a gente não tinha dentro do esporte... Você não conseguia vislumbrar um futuro. E como você disse pra gente hoje, eu ainda sempre falei com ele, cara, se você jogar futsal, irmão, você vai ser profissional e vai ser um grande craque dentro do futsal. Porque era diferente de todo mundo. Ele no futsal era diferente. O que a gente pode fazer hoje? Porque futsal é um negócio que eu amo também. Porque eu costumo falar, futebol de campo, você monta um time ali, se você tiver uns 2 cabeças de bagre, dá até pra você levar. Agora futsal não. Se você tiver um cabeça de bagre, meu amigo... Já é 50% do time. Já era. Não, você não consegue fazer o negócio acontecer. Então, pra jogar futsal, você precisa... Tem que ter um nível, O que a gente pode fazer, a gente como sociedade, a gente como empresa, a gente como poder público pode fazer? A gente tem que pensar em cidade, primeiro, né? Por exemplo, o que aconteceu com o Polessa, eu me lembro do Rafael do Miosotti, que a gente chama de Sopinha, tu conhece ele, Sim. né? Falando pra mim do Cordeiro e do Polessa. E do outrozinho que eu vou esquecer o nome dele agora, que trabalha com confecção, meu Deus do céu. João Gabriel? João Gabriel. Tá? Falando dos 3... Pô, tem 3 meninos na Facebook, jogam demais. Sabe? Eles devia ter 14, 15 anos e tal. Eu tava lá em Macaé nessa época. Pô, abre uma oportunidade pra eles lá. Então, Rafael, vocês têm que levar esse menino no Rio. Eu não tenho, né? Eu não tinha infanto na época, eu não tinha essa categoria lá. Depois nós montamos tudo. Mas eu não tinha lá. Mas, cara, tem que pensar numa coisa. Olha só, esses garotos vão ter que ir 3, 4 vezes por semana lá no Rio, ou ter que mudar pra lá e tal. O pessoal tá preparado pra isso. E isso é uma coisa que eu vejo assim, o sonho, né? Ele tá ali. Ali, a pessoa tem o potencial, às vezes ela tem a porta aberta, né? Mas não tem a estrutura para realizar o objetivo. Porque é difícil. É difícil, não é fácil você ir lá no Rio. Tô vendo aí, tem vários atletas de Friburgo se envolvendo aí com futebol de campo, com futebol de salão, indo no Rio 4 vezes por semana, cara. Você sabe o que é isso? O cara sai de uma escola aqui, de meio-dia, aí comendo dentro do carro, chega, treina no campo, sai dali, atravessa o Rio de Janeiro para treinar no futebol de salão, volta para casa, chega 1h da manhã, para no outro dia estar 6 horas acordar. Eu não sei se... quando dá certo, né? Beleza, deu, mas, sei lá, eu acho que é um preço a se pagar por fazer dentro dessa estrutura. Então, aí a gente tem os nossos sonhos, né? Qual é o meu sonho? Especificamente o meu sonho, que é deixar um legado de futebol de salão para a cidade, que e vocês vão me entender o que eu estou falando aqui, não, pelo amor de Deus, que isso não soe como arrogância, mas Friburgo sempre teve futebol de salão, né? Hoje eu estava no meu trabalho de manhã citando 5 ou 6 garotos de 17, 18, 19, mais jovenzinhos, que são dessa geração. Hoje quando a gente pensa em montar um time de salão, vem na cabeça os jogadores que você falou aí agora, mais 5 ou 6, que já estão com 30 e porrada, né? Os caras jogam ainda, estão jogando campeonato aí, é ótimo vê-los jogar, a gente vê que eles são bons de bola, mas, pô, passou o tempo. Pro projeto profissional,
Não dá mais, até porque eles já têm a vida deles também, o sonho já não é mais esse, já é outra coisa. Então eu vejo esses campeonatinhos, às vezes eu dirijo aí esses campeonatos da cidade, pô, tem uma molecadinha aí, com 17, 18, 19, 20 anos, são bons pra cacete. Fora aqueles que a gente tem com 9, com 8, com 10, com 11, que eu tô muito próximo, eu tenho 2 escolas de esporte, né? Então, e vejo isso tudo aí, tem muito jogador com característica de futsal aqui em Friburgo. Porém, nós hoje temos 2 ou 3 profissionais que sabem realmente o que é o jogo de futsal. Aí, de novo, pode ser que um que tá me ouvindo aí, mas eu sempre trabalhei com isso. Meu irmão, vai me desculpar, mas não sabe. Sabe? Porque o troço é muito profundo. Sim. É igual eu achar que jogo xadrez porque eu jogo dama. Tá? É muito profundo. Então, assim, tem um nível de profundidade que os profissionais ainda precisam atingir. Tá? Nossa arbitragem. Vocês... Ridículo. Eu participo desse campeonato. Não sabe, não se atualizam, tomam decisões não sabe todas de erradas. regra. Não é regra. O cara não é que o cara faz a interpretação errada da regra. Não conhece a regra. Aí você é antipático porque tenta ensinar o cara. O último campeonato de futsal agora, esse até que tá tendo, eu até mandei uma mensagem no grupo lá avisando, ó, mudou, hein? Agora o cara pode bater o lateral com o pé dentro da quadra, hein? Olha aí. Sabe? Isso aí não é a gente que tinha que avisar, o cara tem que saber. Mas isso também, aí a gente vai ver, pô, quanto tempo, esquece a pandemia, mas quanto tempo tem que você não joga um campeonato de futebol de salão aqui em Friburgo? Eu tô aqui desde 13, não costumo ver. Esse ano que voltou agora... O que eu vi, aí já tipo, dá 2, 3, né? Tá tendo um monte aí, beleza, tô achando ótimo isso, valorizo, tá? Isso é muito bom. Valorizo, tem que ter, é assim que começa. Tá? Mas a gente precisa aprofundar a questão do futebol de salão. O que eu vejo muito nas quadras é um futebol jogado lá dentro. Cada um faz o que quer ali, se vira. Né? Os treinadores, eles tomam conta. Né? E isso é uma coisa que eu falo, por exemplo, com o Malhardi, que trabalha comigo, que é um cara que já entendeu como é que é o futebol de salão. Fala, Malhardi, pra mim a pior coisa do mundo é ir na beirada de uma quadra sem dar um treino, cara. Sem dar 1, 2 treinos. Porque sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto pilotando um avião sem um manche. Sei lá pra onde vai esse troço, cara. Você tá entendendo? Sim. Então, pra mim, de novo, não tô sendo arrogante, cara. Quem tá na frente desse troço aí continua, é legal, é bacana. Isso aí, tem que continuar. Tá? É o começo. Vamos lá, é o começo. Tá? Mas a gente precisa aprofundar aqui a questão dos treinadores, a gente precisa levar isso pra baixo. As últimas experiências que eu tive analisando os intercolegiais aí foram muito ruins, muito ruins. Muito ruins de jogo, muito ruins de postura profissional, muito ruins de educação esportiva, tá? Muito ruim de torcida, muito ruim. Muito ruim mesmo. Tá? E eu acho que o futsal ele merece muito mais que isso. E ele tem pra dar aqui na nossa cidade. Exatamente. Então, o que eu acho, assim, nós estamos lá agora no Friburgo bancando essa loucura, tá? Que é uma loucura, de você montar um departamento de futebol de salão competitivo. Tá? A gente está fazendo lá o Sub-9, o Sub-11, o Sub-13. Eu vou disputar uma competição fora da cidade aqui agora no segundo semestre e eu vou disputar os campeonatos da federação no segundo semestre. Né? Eu pretendo, já no ano que vem, pensar em montar alguma coisa voltada para o Sub-15 e para o Sub-17. Legal. Eu não quero fazer, não sei se eu vou conseguir. Tá? Talvez eu não consiga agora, mas pode ser que eu consiga num segundo momento, mas está aqui. Sim. Tá? E tudo isso começou justamente com essa historinha da gente montar. Eles conseguiram me convencer lá na Estácio de dirigir o time lá da Estácio, que era um timaço. Uma molecada boa de bola pra cacete. Né? A gente teve uma experiência ótima treinando 2 vezes por semana lá no ginásio de Olaria até meia-noite, às vezes 1h da manhã, uma doideira. No outro dia eu tinha que levantar 6 horas, levantava arrastado para trabalhar, mas era um negócio gostoso. Eu já estava sentindo falta. Você precisa treinar, senão você também enferruja. Então é um negócio que foi legal e nessa que começou, cara, a gente tem potencial para montar um time adulto aqui em Friburgo. A gente tem potencial para montar um projeto semi-profissional num determinado momento e num outro momento, mais para frente. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Não adianta a gente querer fazer tudo uma vez só. Não. Porque a gente não vai conseguir. São processos. A verdade é que a cidade, apesar dela ter o esporte, né, e ter muitas pessoas, a gente precisa admitir que Friburgo não é uma cidade que culturalmente tem o futsal na sua veia. O próprio prefeito teve aqui na estreia, sabe? Ele falou que Friburgo não tem um ginásio para que você possa disputar uma competição de grande porte. Grande porte. Não. Ele mesmo esteve aqui, ele falou que eles estão estudando isso para criar pelo menos um ginásio para poder comportar uma... Vamos supor, você foi lá, montou todo esse projeto. Aí, na hora de jogar, na hora de trazer as grandes competições para cá, você vai ter que pegar o time de Friburgo e disputar
em outro lugar. Pois é, então isso aconteceu comigo em Macaé, por exemplo, quando a gente foi, a primeira liga que a gente foi disputar, a gente disputava num ginásio chamado Juquinha, que era o ginásio do tênis. Conhece o ginásio de Macaé? Esse ginásio ele tinha uma medida que era a medida limítrofe da liga, no ginásio menor, mas quando a gente passou para a segunda fase, as partidas elas não puderam. Minto, a primeira liga eu joguei lá o Carioca, agora que eu lembrei. Macaé construiu uma quadra móvel dentro do centro de convenções, a gente jogou parte da primeira fase ali, e a segunda fase a gente jogou em Quissamã, a 30 km de distância, 20 km de distância de Macaé. Assim, mas era uma coisa que precisava. O ginásio estava em construção, houve a oportunidade de começar, eles resolveram começar. Eu estava lá, vamos começar. No ano seguinte, inaugurou aquele ginásio, um ginásio maravilhoso lá de Macaé, um troço maravilhoso. Quando eu cheguei em Macaé em 2007, mais ou menos, que era o primeiro ano do Macaé na primeira divisão do futebol de campo. Você jogou campo lá? Aham. O futsal era muito forte. O basquete era muito forte lá no... Vôlei. É o que eu te falo, Macaé também foi um grande aprendizado. Porque a gente, de manhã era futsal, basquete e vôlei. Na quadra, de noite, futsal, basquete e vôlei. Então você tinha ali 30 profissionais que a gente trocava ideia. Era um negócio muito bacana, cara. O que você acha da importância, por exemplo, acho que eu não vejo há muito tempo. Eu acho que parou quando eu saí da escola lá em 2019, 2018, algo do tipo, do intercolegial. Fundamental. Acho fundamental. Eu acho que as competições escolares, uma vez eu dou muito curso por aí, e eu levanto essa discussão da competição na escola, né? Mas tem uma professora, uma cascuda de escola, em uma cidade dessa que eu fui para baixo. Professor, eu acho que escola não é lugar para competir. Aí você vem, eu falei para ela, professora, eu acho que a competição é inerente à nossa vida. Sim. A gente compete na concepção. Quando papai e mamãe namoram lá, já começa a competição ali para ver quem vai. Um monte fica para trás. Depois, na nossa vida, é o tempo inteiro isso. Tá? O problema da competição é o valor que nós, profissionais, que as crianças, que os pais dão à vitória e à derrota. Esse, para mim, é o grande problema. Tá? Não estou dizendo que a criança ela não tem que ficar feliz porque ganhou, triste porque perdeu, não. Isso aí é natural, pô. Você fica, eu fico, todo mundo fica. Exatamente. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ganhar. Adoro ganhar e ninguém gosta de perder. Né? Mas o valor que a gente dá para isso é que é uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado. Né? Então, isso eu vejo uma coisa assim. E qual é o valor? O valor a ponto de eu brigar porque eu perdi. Aí tá errado. Né? Ou de eu ir gozar o outro lá porque eu ganhei. Também tá errado. O que tá certo? Eu ganhei, eu vou comemorar. Vamos lá, abraça aqui, nós aqui, ganhamos, campeão, volta olímpica, beleza. Cumprimenta, acabou. Isso é que eu chamo de educação esportiva. Eu acho que falta pra gente isso. Tá? Muitas vezes falta porque os professores não estão sendo orientados a fazer e, consequentemente, se eles não são, eles também não orientam. Né? É a vitória, nós temos que ganhar, quando ganha... A gente vai passando aí. Eu acho que quando você ganha é um momento seu. Aí o cara vai lá dar uma entrevista ou vai falar alguma coisa, ele vai falar do outro. Porque o outro disse. Porra, na hora que você ganha, tu vai falar do outro. Né? A gente chegou já ao nosso lanche, a gente já vai falar. A gente tem um projeto, sabe, dentro de escola que já está funcionando há 2 anos. A gente iniciou esse projeto que a gente pegou a nossa área, né? Eu e o Wallace, a gente tem uma escola de investimento aqui em Friburgo, que é o Outbox Invest aí. Foi certinho. Pô, legal. A gente ensina pessoas a investirem na Bolsa de Valores. E a gente, como tudo na vida, ao decorrer da nossa caminhada, a gente começou a ver que a gente tinha espaço para trabalhar dentro de escola. Porque, calma aí, independente se o seu filho vai ser médico, independente se o seu filho vai ser... Qualquer profissão ele vai ter que lidar com dinheiro. Ele vai ter que lidar com dinheiro. Vai ter que lidar. E aí... Vai ter que preparar a vida dele, né? Exatamente. E quando a gente fala que o sistema educacional brasileiro ele é falho e ele é atrasado, por quê? Nos Estados Unidos, onde 60% a 65% da população investe em bolsa de valores, a criança lá já existe até o homeschool. E a criança ela vai gastar mais tempo naquilo que ela é propícia a fazer no futuro. E quando você traz essa competição para dentro da escola, você está preparando aquela criança para o futuro, para o que ela vai enfrentar na vida. Porque hoje o sistema educacional brasileiro ele prepara robôs. Todo mundo tratado da mesma forma, do mesmo jeito. E quando ele sai daquilo ali, parece que ele saiu da bolha, parece que ele está saindo de um outro ventre. É tudo muito novo. Eles tentaram fazer uma reforma aí do ensino médio, mas também achei que
Não foi. Então, da mesma forma que a gente fala aqui, a importância da educação financeira dentro do colégio, é importante que você tenha a competitividade esportiva, porque o esporte ele forma caráter, ele forma pessoa, não só profissional do esporte. Falei isso com o Ziquinha aqui no dia. Acho que o que me formou para a vida foi conviver ali todos os dias com 30 a 35 garotos, onde a gente dividia o mesmo vestiário, a mesma bagunça, você tinha que aprender a respeitar o limite dos outros. Entendeu? As felicidades. Exatamente. O esporte é muito legal, cara. Exatamente. O esporte é muito legal. Cara, dentre as coisas que eu exerço aí, eu sou um defensor da educação física, do profissional de educação física. Eu sou presidente da Comissão de Professores de Educação Física ligada ao CREF aqui em Friburgo, eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde, eu faço parte do Conselho Municipal de Esporte. Tá? Sávio, minha mulher de novo, você é maluco, rapaz, fica assim, você não ganha nada com isso, cara. Pô, é maluco, não existe. Cara, educação física e esporte, me deram tudo que eu tenho até hoje, cara. Tudo. Sabe? Se eu não puder preparar um legado para quem tá vindo atrás de mim aí, para essa garotada que tá vindo, para as minhas filhas, seja através da educação física ou de outras coisas, os profissionais, que eu sou professor universitário, pô. O que um professor universitário quer? Pelo menos essa é a minha visão. Que os meus alunos entrem no mercado de trabalho com força, com competitividade, que mostram competência, que vençam, cara. Isso pra mim, quando eu tô agora malhando lá, quando eu entro na arena lá, aquela galera, todo mundo meu aluno, né? É ótimo, isso pra mim é maravilhoso, quando eu vou nos lugares e tal. Então, isso é bom, né? Mas a gente vê que a gente precisa de um preparo melhor, né? E esse preparo melhor ele está dentro da escola. As pessoas estão chegando na faculdade e estão chegando na vida adulta mal preparadas. Né? Mal preparada para o mundo que a gente vai ter que viver aí. Esse mundão não tá fácil não, cara. Sim. Né? Nosso mundo, ele tá... A gente vive numa cidade, Friburgo, cidade maravilhosa. Né? Uma cidade que você ainda tem certas tranquilidades. Vai para Rio de Janeiro, vai para São Paulo, vai morar Exatamente. em Tóquio. Tá? Vai para outras cidades aí, vai para a China trabalhar. Você tem que ter uma noção de cultura, você tem que ter uma noção de posicionamento, de comportamento, que, infelizmente, são esses toques aí que a escola ela não dá para ninguém. Né? E aí a gente tem um problema que... Aí a gente vai ter que montar aqui uns 10 podcasts para ficar falando sobre isso aí. Né? Que eu acho que nem é o tema. Mas fica tranquilo aqui, que você vai voltar. Mas que é realmente uma... A gente tem um problema estrutural mesmo. Sim. Na nossa educação. Ela está de perna para o ar. O ensino universitário, principalmente o particular, também está vivendo um momento de dúvida, de aflição, de mudança, que nós, professores, a gente também está ali naquele meio percebendo isso tudo. E na ponta, quem sofre é o aluno, que é o pior, que é o cara que precisa ser formado. Sim. Que é o cara que precisa do... Então, assim, a iniciativa de vocês, cara, parabéns, excelente. Eu acho que é um conhecimento que precisa estar lá. Né? Eu acho que é totalmente interdisciplinar. Sim. Tá? Vocês podem tratar disso ajudando a matemática, ajudando a geografia, ajudando a física, a química. Então, eu acho isso muito legal, assim como esporte, né? Assim, quantas competências emocionais o cara tem que lidar durante uma partida, seja ela qual for. Tá? Quantas dessas competências emocionais ele não lida quando ele está na frente do microfone, por exemplo, falando com vocês, ou quando ele vai ter que fazer uma venda, ou vocês vão captar um patrocínio e tal. Cara, isso é da nossa vida. E ali, é lidar com emoção. É lidar com emoção. Tá? Então, assim, o esporte ele te ensina muito isso. Agora, quem está por cima... não é você não aprende por si só, jogando. Né? Precisa de alguém fazer conexão para você. As conexões do nosso aprendizado elas são feitas por nossos pais, pelos nossos responsáveis. A gente carrega muito isso. Né? Não importa por quem você foi criado. Se foi pela sua avó, pelo seu pai, pela sua mãe. A gente vai carregando isso e pelos nossos professores. Sim. Tá? E eu acho que ainda assim os nossos professores eles estão muito voltados para a questão da disciplina. Aí eu vou dar futsal, minha aula de passe. Beleza, eu vou matar a galera aqui, todo mundo vai sair aprendendo passe. Mas tem tanta coisa no meio ali, história para ser contada, contextualização, experimentos em loco que dá para ser feito, que vai gerar um aprendizado talvez muito maior, né? Eu sei que o pessoal está chamando de nova educação. É isso. Então eu acho que a discussão da educação ela está muito em cima disso, mas isso aí talvez seja o topo, né? O que está na base ali, cara, aí a gente depende aí dos nossos políticos,
de uma estratégia educacional que modifique isso. Nós vamos entrar nesse assunto após aqui passar pelos nossos patrocinadores. Outbox Invest, maior escola de investimento da região serrana. É isso mesmo, é escola. E ensina você a investir o seu capital. Bom, facilita na rádio, na loja. O teu cliente tem que chegar na loja e sentir. A gente tá falando de emoção aqui. Ele tem que sentir bem em comprar. É isso aí. É na cabeça, certo? Então, chama os caras que são bons. Hein? Chama aí no Instagram que o Josimar vai te atender da melhor forma. Hora do recreio! Cadê o lanche na mesa? Casa do Biscoito, melhor para o lanche do seu filho na escola. E você ainda pode, educação financeira, preço barato. Se você for lá e comprar para a semana inteira, vai sair mais barato pro seu bolso, tá? Super lá, tudo de bom da sua casa. Pode ir lá, tá? Pode confiar. Eu direto lá, tem uma promoçãozinha, eu vou lá e compro um lixozinho de parede, que daí minha mulher gosta. Então vou lá, compro um negócio pra casa. Tá agradando a Isso patroa. aí fica na porta do escritório ali, né? A gente já desce, já vê a promoção ali. Não dá tempo. Exatamente. Pessoal, chegou aí o nosso lanche do deck, Pô, que beleza. tá? Opa. Aí. Deck 240, se você tá assistindo agora, é só você fazer um pedido no deck com o cupom de desconto Milanes20. Você vai ganhar Que delícia. tudo. Você vai ganhar tudo que você comprar, 20% de desconto. Então, o cheiro, eu já falei que eu vou inventar uma tecnologia pro pessoal sentir o cheiro de casa, porque é brincadeira esse cheiro. Então chama o Thiagão lá, Milanes20, tá, pessoal? E 20% você de vai ter 20% de desconto. A 2D de garagem, melhor garagem, tapeçaria de Nova Friburgo, reformas. Ah, tô com o meu volante desgastado aqui. Eu vou lá, o Lucas vai fazer um trabalho excelente pra você. Meu banco, pô, não adianta ter uma Porsche com o banco furado. Meu amigo. Aí fica Pô, feio. não, tá feio. Leva Qualquer lá, serviço, então, de capotaria, né? Só qualquer serviço. Valês Camarote, precisou alugar, precisou vender Valês Camarote. É bem provável que você já viu essa plaquinha aqui, ó. Aonde você passou aí, porque Valesca tá dominando a cidade. Aonde você olha tem a plaquinha. É isso. Sabe? Enquanto Ele vai se ajeitando. se ajeitando Pode aqui, ficar à vontade. eu gostaria de te fazer uma pergunta até que ela é um pouco polêmica. Na Vamos época lá. na época que eu cheguei lá em Macaé, lógico que o petróleo estava em alta, 2007. Aquilo ali era absurdo. Outra ilha da fantasia. Mas, exatamente. Mas o impressionante em tudo, sabe, era que precisou fazer um estádio para jogar o Carioca. 6 meses estava pronto. E, claro, rolou muito dinheiro ali, mas eu vi o incentivo da prefeitura ao esporte. Inclusive, o patrocínio do futsal, se eu não me engano, também era. O patrocínio master era a prefeitura de Macaé, não era? Era. Como que tanto o poder privado aqui, o incentivo privado e o público pode te ajudar, Sávio? Te ligar e falar assim, Sávio, eu quero te ajudar. O que esses caras vão... Como que eles podem te ajudar? Eu acho o seguinte. Os dois poderes, tá? Vamos tratar do poder público primeiro. Tá? Eu hoje não consigo ver, tá? Inclusive, aí vamos falar de Macaé, vamos falar das cidades mais poderosas do Rio de Janeiro. Nem sei se Macaé está mais nessa... A coisa lá mudou muito, né? Macaé, Rio das Ostras, enfim. Eu não consigo mais ver o poder público gerenciar um projeto esportivo competitivo integralmente como fez Macaé naqueles anos ali. Tá? O futebol de campo, lá com o Mirim, com o Valtinho, eles ainda conseguiam ter um retorno financeiro de televisão, jogou primeira divisão, jogou Série B, jogou Série C. Você tem um aporte que vem da própria televisão. Agora, o basquete, o vôlei e o futsal, enquanto estiveram lá, o retorno que se dava era um retorno de mídia, era a propagação do nome de Macaé pelo Brasil inteiro, e nesse ponto os políticos, os gestores da época, eles puderam capitalizar muito bem isso para os seus nomes, né? Cada um à frente do seu projeto lá, os prefeitos, enfim. Hoje eu não consigo mais ver uma cidade em condição de fazer isso aqui no nosso estado, tá? Vejo cidades fora com esse tipo de apoio da iniciativa pública, da gestão pública, mas é um apoio. Tá? É uma das formas, né? Muitas vezes ela apoia, como a prefeitura está fazendo hoje aqui, os equipamentos da prefeitura estão todos utilizados aí para treinamento, para jogo, para pelada, para tudo. Né? Então isso é uma forma de apoio da modalidade. Quando a prefeitura ela libera lá o ginásio dela para fazer alguma coisa, é uma forma de apoio. Tá? Tem outras formas
que eu acho também, por exemplo, que tudo é um processo, e aí que não me entendam como crítica, tá? Mas eu acho que isso deve ser pensado, não sei se está sendo. Os projetos, por exemplo, da prefeitura hoje envolvendo as escolas de esporte, que basicamente ela envolve escola de esporte de futsal, tá? Ela precisa ter um planejamento, minha visão, tá? Ela precisa ter um planejamento que dê para aquele aluno uma capacidade de vislumbrar algo melhor para ele. Tá? Então, a prefeitura ela podia tentar investir ou apoiar projetos competitivos. Eu tenho um deles. Né? Tá lá, o do Friburguense. Tá lá, vamos montar o sub-13, sub-9, não sei o quê. O professor lá, sabe, tem um menininho aqui, traz aqui. Vamos ver, né? Se ele consegue ficar, vamos aproximar, vamos interligar essas coisas, vamos fazer algum tipo de parceria onde a gente consiga estar frequentemente motivando esses alunos a estarem com a gente. É lógico que aí a gente tem um problema, que quando a gente vai para a competição, esse processo, ele é um processo que ele é muito mais exclusivo do que inclusivo. Né? Eu preciso ter um grupinho lá de garotos de 8 e 9 anos, com 16, no máximo 20 pessoas. Não dá para ter mais que isso. E quem são esses 16, os 20 que vão ficar ali? Os que o treinador entender que são os melhores. A gente vai ter que lidar com isso. Né? Tô fazendo peneira lá agora, de vez em quando você tem que liberar as pessoas. Não, é justo, pô. Não atingiu o nível, cara. Ué, meritocracia. Não tá ali no momento, né? E aí, cara, por exemplo, a iniciativa privada, a gente iniciou o nosso processo de captação aí agora. O DEC, por exemplo, é um dos nossos parceiros lá. É óbvio que as pessoas, por exemplo, que têm interesse em patrocinar esporte, que vai rodar, a ideia é que esse esporte ele rode pelo Estado. Né? A ideia é que a gente comece a receber aqui em Friburgo competições de nível estadual. Num segundo momento, eu quero realizar uma Taça Brasil aqui em Friburgo. Isso é uma coisa que, por exemplo, depende de ginásio. Olha só. Sim. Então, assim, ginásio, estrutura, equipamento. Tá? Então, essa pessoa, esse empresário que tem o gosto pelo futsal, né? Ou que tem o gosto pela visibilidade da sua empresa, ele vai conseguir ser visível com as propostas que a gente tem lá. Né? Eu estou aqui com vocês hoje, eu nem sabia que a gente ia trocar nesse tipo de assunto, mas nós estamos aí para conversar. Mas é óbvio que esse projeto ele vai rodar dentro da mídia, porque ele é diferente. Já rodou, saiu se eu não me engano, foi na Voz da Serra na semana passada, semana retrasada. Então a gente vai poder entregar uma visibilidade grande, tá? Dessas firmas que vão estar com a gente. Agora, além dessa troca, né, mercadológica, que você tem um produto, o cara tem uma marca, e você expõe com o teu trabalho, né? É o que vocês também fazem aqui. E aí a gente vai crescendo percentualmente, ano a ano, semestre a semestre, trimestre a trimestre, né? As pessoas que vão observando. Depois você, num primeiro momento, você às vezes nem consegue ver tanto uma relação de investimento com o teu trabalho direto, mas lá na frente a gente vai vendo, né? Eu por exemplo, trabalhei em cidade, trabalhei em Umuarama, nego se matava para botar uma placa lá no alto do ginásio. O ginásio chegava a ser feio, poluído visualmente, porque tinha placa em tudo quanto é lugar. Porra, camisa do Umuarama não tinha um espaço que não tivesse. É igual esses times que jogam a Copa do Brasil aí. Exatamente. Esses times menores. Tá? Mas aí, cara, eu comecei a viver a cidade, tu conversa com um, conversa com outro. Eu sempre levantei muito cedo, fazia caminhada lá, ia fazer meus exercícios de manhã cedo, encontrava com as pessoas, de vez em quando passava. Eu sou o fulano de tal, dono da loja tal, que tá lá com vocês. Pô, que legal, obrigado e tal, aquela história. E aí, cara, pô, tem resultado? Tá legal? Posso te ajudar em alguma coisa? Pô, eu era o treinador, um rosto muito visível, né? Não, cara, cada vez que a gente entra com vocês aí, primeiro a gente ajuda a cidade. Isso que eu achava legal pra caramba, tá? E a gente tem um retorno de mídia muito grande, principalmente quando vem os principais clubes aqui. Parece que o ginásio entra na outra semana, eu sempre faço uma venda a mais, meu faturamento aumenta. Então, quer dizer, o cara... Eu acredito que lá no início, talvez isso não tenha sido assim, mas com o passar do tempo, as pessoas se estabelecem. Sim. Existe uma conexão entre... Pô, eu não posso patrocinar aquela equipe, mas eu posso comprar de quem patrocina. Estou ajudando do mesmo jeito.
Tá? E aí, se você tem uma concorrência entre duas empresas que fazem esse lanche que a gente está, o cara vai fazer a leitura, pô, não, eu vou no Thiago, porque o Thiago que ajuda lá. Você tá entendendo? Então, eu acho que esse é o nosso futuro aqui dentro, tá? E quando eu digo que eu tô montando esse trabalho agora, né, para jogar o Carioca do ano que vem, o nosso plano, o primeiro plano que eu fiz foi para 10 anos. Tá? Por que eu fiz um plano para 10 anos? Porque eu acho que daqui a 10 anos eu monto a tal da equipe profissional. Tá? Excelente. Pode ser que o amadureça uns 2 ou 3 anos aí com o primeiro bloco de sub-13, e aí a gente já vai dar aquele salto para montar o 15 e o 17. Nisso a cidade entende melhor o que está acontecendo, tá? Porque... Começa a entrar no ritmo. Quando eu digo a cidade é o seguinte, a gente tem uma dificuldade. Eu tenho 2 escolas de esporte. Pode falar aqui quais são, sabe? Eu tenho o Flamengo e o Friburguense, né? A escola Flamengo oficial e a do Friburguense em sociedade com o Siqueira. A gente vai fazer um projeto... Antigamente eu fazia essas competições exclusivamente com os alunos da minha escola, do Friburguense. Tá? Pega os melhores aqui e vamos. Esse ano a gente resolveu fazer diferente. Nós vamos abrir. Eu estou montando um departamento de futebol, de futsal, para quem quiser participar. Muito bom. Inclusive nós tivemos que gerenciar isso dentro da escolinha. Chamei os pais lá, gente, sempre fiz desse jeito, agora eu vou fazer desse jeito. Tá? Vocês precisam se preparar, as peneiras vão abrir agora aí, nós estamos avaliando as crianças todo dia aqui, tem aqueles aqui que a gente quer, tem outros que vão ter que ser avaliados na peneira e correr o risco de não conseguir. Tá? Só que o nosso trabalho da escolinha, ela continua, nós vamos continuar aqui, não é para ninguém sair daqui e tal, continua, às vezes não dá agora, mas dá ali na frente, aquele papo, né? Eu percebi que eu tive uma resistência de outras escolas, de outros profissionais, tá? Porque, mas o garoto vai sair da minha escolinha, né? Eu vou perder os melhores. É um risco que se corre. É um risco que se corre, né? Porque, por que às vezes perde? Por conta de agenda. Né? Você vai dar um treino lá em tal dia, bate o mesmo treino da escolinha do Friburguense, por exemplo. O cara vai ter que sair da escolinha do Friburguense. Você tem que ver o que é melhor. Você vai querer ficar na escolinha ou na equipe? Sim. Decide. Se você quiser ficar na escolinha, beleza. Abre outra vaga na equipe e vambora, toca o barco. Né? Então, eu acho que a gente teve ainda pouca adesão. Hoje, as crianças de 11, 12, 13 anos, elas têm elas têm uma demanda muito grande. Os melhores jogadores nossos aí estão jogando esses campeonatinhos aqui do interior todo. Eles vão para lá, joga Copa Calcário, joga Copa não sei de quê, joga as copinhas que tem lá. E eles têm muito sucesso nessas Copas, né? Porque eles são bons, tem uma rodagem maior. Então, às vezes, aí que eu te digo da educação esportiva, às vezes até para desafio, é melhor eu jogar essa copinha aqui que eu me dou bem do que ter que ir lá no Friburguense e ter que disputar posição, não sei se eu vou jogar, vou ficar de fora e tal. Essas coisas que a gente está tendo que lidar agora. Mas eu tenho certeza que isso passa. Claro. Eu tenho certeza que no dia que a gente receber um Flamengo aqui dentro do nosso ginásio, um Botafogo, um Madureira, né, que as coisas começarem a realmente acontecer, as pessoas vão correr atrás desse projeto que eu vou ter que abrir 3, 4 períodos de avaliação no ano. Tá? Eu tenho certeza que eu vou aumentar o nível de competitividade, eu não, o projeto, dessas crianças todas, porque quem está dentro dele vai dar o máximo para ficar. Claro. Porque vai perceber que muitos estão vindo. Eu tive agora há pouco tempo com o Siqueira, nós fomos levar uns 2 ou 3 atletas lá no Flamengo, atletas nossos aqui do Friburguense Campo. E uma das coisas que eu fiquei impressionado, eu passei um dia inteiro na antessala ali do futebol, né? Enquanto o menino faz exame e tal, a gente fica lá esperando, tem o que fazer. Sim. A quantidade de criança que o Flamengo recebe num dia, né? Não é a que tá lá, não. A que tá lá já é absurda. Sim. Eles me levaram lá para mostrar o alojamento, um troço enorme. Tá? A quantidade de gente que está indo lá para ser avaliada. Então, quando eu disse para você, por exemplo, que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo no Rio de Janeiro quando eu fui jogar, eu não tinha ideia dessa competição não, cara. Exatamente. Fui lá para jogar uma bola, o nego achava que eu era bom, puseram lá para jogar, eu jogava. Mas eu não tinha ideia que tinha 1 milhão de pessoas querendo a minha vaga. E que eu tinha que fazer o meu máximo todo santo dia. Muitos deles brigando por um prato de comida. Tá entendendo? Então a coisa é assim. Esse tipo de regime eu acho que mais para frente a gente vai ter aí, né? Eu acho que a gente vai abrir uma possibilidade, inclusive, para esses garotos que estão fazendo das tripas ao coração para participar competitivamente no Rio, né? Que joga no São Cristóvão, joga no Madureira, joga não sei aonde, e que o pai fica indo e voltando. Eu sei
o preço disso, cara, o quanto que se paga, tanto financeiramente quanto fisicamente. O cara ir 3, 4 vezes por semana no Rio pra treinar, criança comendo dentro do carro, deixando de estudar. Então, você quando começa a oferecer isso tudo aqui, na tua cidade, né, e vivenciar as mesmas experiências, eu acho que você também facilita a vida das pessoas com relação a isso, né? Esse é o nosso plano. Nós vamos fazer ele com devagarzinho, nós não temos expectativa de acelerar ele, a nossa expectativa é de fazer um bom trabalho. A gente tem um trabalho em futsal que ele é diferente mesmo, é bom. E eu acho que esse trabalho ele vai dar um suporte muito grande para a gente resolver esses problemas. E sempre aconteceu isso, tá? Por exemplo, lá dentro do Friburguense, como a escolinha, ela pertence ao departamento de futebol, numa sociedade entre eu e o Siqueira, a gente cede. Os nossos jogadores eles têm um caminho natural para estudar. A equipe nossa profissional agora, com todas as dificuldades que possa ter tido, ela foi montada com 6 atletas que iniciaram o processo na nossa escolinha. Aí. Né? Garotos que vestiam lá a nossa camisinha, que jogaram com a gente 11 anos de idade, eles tiveram o privilégio, com 13, 14 anos, migraram ali para o campo e foram disputando as competições e jogaram o time profissional. Se profissionalizaram agora. Pô, isso é um negócio que o cara vai dizer que o trabalho do Friburguense está errado. Tem um monte de coisa que a gente pode discutir. Isso não dá para discutir. Que um atleta da nossa base não tem acesso ao time profissional. E eu ouço isso. Sabe qual é o pior? Eu ouço muito isso. O nego chega para mim, não dá valor a galera de Friburgo. Eu falo, opa, vou te contar uma história. Aí o cara fica, porque ele não sabe. Tem gente que chega pra mim até hoje que diz que o Friburguense tá nessa situação porque tá lá jogando Ziquinha, Sérgio Gomes. Eu falo, gente, para. Esses caras já pararam de jogar. E foram muito importantes pra gente, tá? Claro. Sim. Zica, Sérgio, Bidu, Cadão. Tá doido. Tá doido. Mas tem gente que ainda tá nessa história. O cara não fala. As pessoas falam. E isso, quando começa a ser falado assim a ermo, as pessoas. Eu começo a acreditar. Pô, é verdade. Mas eu acho que esse trabalho tem um grande potencial de aproximar a população do time. Até nisso, eu acho que isso vai ser... Quando eu coloco lá nas justificativas do projeto, é uma delas. Exatamente. Né? Que a gente precisa. A gente vive um processo de afastamento, é claro isso. Qualquer jogo nosso lá, 100 pessoas, 50 pessoas... Né? Então a gente precisa fazer isso. Eu acho que através dos jovens, né, com os nossos jovens chegando... Porque assim, a gente precisa entender que o futebol ele é global. Sim. Né? Eu não posso querer que o friburguense ou que por exemplo, nesse processo seletivo, eu tive gente vindo de Cachoeira, de Itaocara, de Bom Jardim, de Barra Alegre, do Estuqui. Tem gente de tudo quanto é lugar, cara. De Itaboraí. O cara viu na internet e veio fazer a avaliação. Sabe? Aí dali a pouco, não, isso aí é panela. Os caras de fora. Não, chegou, eu comparei. Um é melhor, o outro não é. Vai ficar um melhor, não sei de onde o cara vem, como é que ele vai fazer pra chegar aqui. Mas a coisa é simples desse jeito. Não tem uma última pergunta pra você, que é a seguinte. Você também tem algum plano em relação a dar aula de treinador, curso? Olha, eu preciso revitalizar isso. Eu já dei aqui em Friburgo, se eu não me engano, foram 2 turmas. Eu tenho um curso meu, com futsal, eu chamo de futsal nível 1, nível 2. Nível 1 iniciação, nível 2 é o aprofundamento, né? São um modelo mais competitivo para competição. Eu já fiz esse curso aqui em Friburgo umas 2 vezes. E eu preciso voltar. Já está na hora de voltar, mas eu preciso me organizar para isso. Eu estou fazendo um monte de coisa. Então eu preciso me dedicar, eu preciso dar uma repaginada, né? Porque até mesmo a tecnologia de layout, isso tudo mudou. Eu tenho desde a pandemia, que eu não dou. Fui dar uma agora em São Gonçalo, em maio. Dei um curso lá para 90 professores. Foi bacana pra caramba. Dei um curso online que tinha até professor de aldeia indígena. Para tratar de futsal. Isso é um negócio muito legal, né? Que legal. O professor Nemias, é um índio. Nós estamos negociando aí para ver se eu consigo ir lá. Eu quero ir lá na aldeia dele lá. Ele falou que lá tem um ginásio para chamar os professores daquela região para eu dar curso de futsal lá para eles. Um negócio sensacional. Então eu preciso fazer isso. É uma coisa que inclusive eu já me ofereci para a prefeitura para a gente começar a organizar isso, para eu fazer isso a custo zero para os professores. Eu acho que isso é outra coisa que eu posso contribuir. E tivemos retorno ou ainda não? Da prefeitura, eu preciso voltar a conversar. Tá. Eu faço parte do conselho de esporte, eu estou sempre lá com o João.
O João tem sido... O João é um cara muito bom. O João tem sido um grande incentivador do esporte, tá? A gente às vezes fala as coisas, quando eu falo, eu faço assim, gente, toma cuidado com o que eu tô falando, porque parece que eu tô fazendo uma cobrança. Sim. E eu sei os tempos das coisas. Sim. Né? Eu sei que as coisas elas não são assim. Ele pediu, eu vou lá e faço. Tem que ver, tem muita coisa no meio para... Mas eu acho que ele tá até reformando o ginásio agora. Para se organizar, ele tá reformando os equipamentos todos. Isso é João tem feito um importante. trabalho que há muito tempo a Secretaria de Esporte ela não dava valor nenhum à educação física, pasmem. A Secretaria de Esporte, para razão dela, nos últimos anos todos, ela trabalhou muito pouco. Nem material esportivo tinha, que eu fiquei sabendo. Não tinha o principal, que era professor de educação física. Você tá entendendo? Então hoje a gente tem professor trabalhando nessas ATIs aí, porque isso ficar jogado aí para criança brincar e para os idosos se machucarem. Agora a gente está com os professores lá dentro. Isso é um negócio legal para caramba. Legal. Os projetos, todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo com os projetos do Estado, né? Lá do PRODERJ, PROCERJ, né? Que parou aquilo tudo e por razões administrativas, e os projetos da prefeitura estão aí, estão rodando, né? Projetos que o João está montando lá com o grupo dele, junto do prefeito Johnny Maia, com a duras penas. Nós já temos 5 quadras aqui em Friburgo. Então isso é muito bacana. Não tinha, cara. Nunca teve. Nunca teve. Então isso é muito legal. Tá? Então a gente tem que ir devagarzinho, essas coisas vão convergindo para um objetivo só e eu tenho certeza que a gente vai se inteirar bem. Eu tenho até algumas perguntas aqui. Manda abraço. Uma delas é até do Ayan, que é do time do João. Opa! Professor Gente Sávio, fina. como você aborda o conceito do jogo diferenciando alunos de escolinha, iniciação esportiva, para o alto rendimento? Olha, a gente precisa entender o seguinte. Todo início de projeto, você tem que determinar o seu público-alvo. Né? Quando a gente está tratando de iniciação esportiva, tá? E aí a gente vai para a divisão de idades, eu vou tentar falar rapidinho isso, que isso é tema de um curso, por exemplo, do nível 1 meu. Legal. Tá? Mas não dá para eu falar todo o tempo aqui. Você tem que identificar lá o que aquelas crianças de até 9 anos vão poder fazer, o que as crianças até 11 anos vão poder fazer, o que as crianças até 13 anos vão poder fazer e as de 15 e 17 vão fazer. Tá? Quando a gente está tratando de iniciação, a gente está tratando de um nível básico. Por exemplo, no futebol de salão, é muito importante, eu vejo meus professores lá batalharem com isso, conhecimento de regra das posições e da função. Isso até 10, 11 anos de idade é um negócio que tem que ser trabalhado quase que diariamente. Tá? Porque eles não sabem. Você vai numa escolinha dessa qualquer aí, pergunta quais são as posições do futebol de salão. O nego pode falar zagueiro, centroavante, lateral, quarterback, fala o diabo, mas não fala a posição, o fixo, o ala, o pivô e o goleiro. Sabe? Eles não sabem. As linhas, as nossas quadras, elas são poliesportivas. Tem 72 mil linhas numa quadra. Qual é a do futebol de salão? Isso é conteúdo, cara. Sim. Isso é conteúdo. Tá? E aí, lógico, o desenvolvimento técnico, tá? Um desenvolvimento de sistema de jogo que seja aplicado, que seja uma coisa simples para aquela categoria. Isso aí você vai trabalhar nas escolas de iniciação. Você vai desenvolver o teu conteúdo ali. Tá? Quando você vai passar por uma formação de equipe, a expectativa que eu tenho é que você dê variedade para aquela criança poder decidir com o que o jogo apresenta para ela. Tá? Pô, mas 9 anos de idade já tem isso? Tem. Tá? Qual vai ser a variedade? De repente eu vou dar 2 opções para ela. De alguma coisa, de um lateral, de um padrão, de um sistema. Tá? Já lá no Sub-11 ele vai ter 3 ou 4 que ele já consegue decidir. Lá no 15, no 17, a ideia é que ele já esteja especializado, que conheça o jogo. Você jogou e você sabe que o jogo, por exemplo, por que a gente faz isso? Porque quando o cara entra em regime profissional, ou muitas vezes até na base, você tem experiências num ano só com 3, 4, 5 treinadores. Já deve ter acontecido contigo. Você está lá no meio de um projeto, o treinador foi mandado embora, entrou outro no meio. Marcava de um jeito, o outro marca de outro. Atacava de um jeito, o outro atacava de outro. Um sistema tal, o outro faz de outro. Né? Aí você vira pro cara, professor, mas eu gostava lá, era do outro que foi mandado embora. Tivemos isso agora recente no Flamengo. Pois é. A falta de planejamento que fez no Flamengo. Pois é. Cada um pensa futebol de um jeito, Exatamente. não que seja certo Houve e errado. Uma resistência, né? O treinador quis continuar, foi rasgando o time no meio, foi o que deu. O outro chegou lá agora, do Dorival, olha que trabalho. Tá? Então eu vejo dessa maneira. Tá? E vejo uma maneira também de tratamento de professor. A gente aí, conforme o tempo vai passando, a pressão ela aumenta, você tem um tom de voz diferente, você começa a propor algumas atividades que são mais competitivas entre eles. Eu acho que essas que são as diferenças aí entre a iniciação e o alto nível.
Valeu, Ayan. Hoje, uma outra... Eu me esqueci o nome dele, me fugiu. O filho do André Montecchiaro, que esteve aqui com a gente, mandou aqui, quando eu postei, ele botou: esse foi meu professor e coach esportivo, gente boa demais. Inácio. Isso aí. Fiquei moleque muito joia. E é legal que a criançada gosta de você, né, sabe? Cara, eu tenho uma vantagem assim eu percebo que eu sou querido, mas eu gosto deles, cara. Eu acho que isso é recíproco, tá? Eu tenho muito carinho pelos meus alunos, muito carinho mesmo pelas pessoas que estão à minha volta lá. A gente costuma até aprofundar, assim, eu não sou um cara de frequentar muito casa de gente que trabalha comigo e tal, de aluno, de pai, mas a gente tem, assim, um relacionamento muito legal. Eu sou um cara que não faço agenda oculta com esse pessoal, a gente fala o que tem que falar e decide o que tem que decidir. E eu acho que esse tipo de transparência, isso ajuda a ter uma relação que seja fiel, né, entre as pessoas. Isso é importante. Estamos aí chegando ao fim, né? Esse bate-papo. Acho que demais, né? daria mais umas 2 horas de papo aqui, porque, sabe, foi muito legal mesmo, muito esclarecedor, muito esclarecedor. Desde já, obrigado. Não vai ser a última, porque a gente vai ter aí mais conversa pra frente. Depois a gente vai voltar aqui pra ver como que tá andando esses projetos aqui em Friburgo. Vamos falar dos títulos aqui. Importantíssimo, eu costumo utilizar até, não é porque eu sou flamenguista, mas o que o Flamengo fez nesse tempo pra cá, não só investir num futebol profissional. Hoje você pega um time de categoria de base do Flamengo, que eu vejo ali às vezes jogos do Sub-20, o time joga com a mesma característica do time profissional. Isso ajuda muito esses moleques que estão subindo e estão batendo no time ficando. João Gomes, Vitor Hugo, a equipe ela tem um conteúdo programático linear, né? Você sai do Sub-11 ali, que é 10, a primeira categoria que eles estão trabalhando no campo, e eles são levados de uma maneira a distribuir o conteúdo ao longo do tempo. Isso é muito legal mesmo. Isso é importante. Então vamos passar os nossos patrocinadores, 2 de Noite Garage. Gente, precisou de qualquer tipo de serviço capoteiro, cara, só levar no Lucas. O Lucas é um excelente... ele vai fazer trabalho... Muito especialista, muito cara, detalhista. muito brabo. O trabalho dele é impressionante. Precisou de qualquer tipo de serviço nessa área, pode levar no Lucas. Chama lá, porque o Lucas é muito bom. E a Valesca Camarote também, imóveis, se você tem um imóvel para alugar, um imóvel para você vender, um imóvel que você também esteja para... eu tô querendo trocar de lugar. Procura lá que tem diversos... né? Exatamente. Facilita a rádio na loja. Você precisa colocar um som ambiente ali para o seu cliente se sentir em casa. Cara, faça isso. Chama o Jusimar, vai lá no Instagram deles. Pode tem todos chamar. aqui na descrição, tá? Todos os arrobas de todos os patrocinadores estão aqui na descrição. Isso aí, só chamar lá. Casa do Biscoito, merenda, doce. Direto também posso, como fica no pé do escritório, a Super lá é a Casa do Biscoito. Vou lá e compro um doce. Um docinho, precisou de fazer um lanche. É só ir lá na Casa do Biscoito. E Super lá, tudo de casa, tudo de bom. Precisou de qualquer coisa para sua casa. Sua casa é o lugar mais importante. Então dê carinho. Você precisa comprar as coisas com carinho para sua casa? Vai lá na Super lá, que o Fagner e a sua equipe tá pronto para te atender. Tem beleza? O Deck 240 também. Lembrando, Milanes 20% de desconto. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, só você pedir. Pô, é excelente, tem como. Sávio, parabéns por todo o trabalho que você está construindo. Eu, particularmente, entendo que legado ele é muito mais importante que herança, né? Quando você deixa um legado, herança você deixa para as pessoas, legado você deixa nas pessoas, né? Isso eu tenho certeza que lá na frente, não só a gente, como toda a cidade vai usufruir do que você tem feito hoje. Se o pessoal aí tiver empresa e tal, é só te procurar, só te chamar. Só me procurar. A gente vai lançar uma campanha de captação agora e eu também vou abrir ela nas redes sociais. Legal. Tá? Então, assim, é meu contato mesmo, me procurar no meu Instagram, Facebook, é Sávio Badini. O Instagram dele também tá aqui na descrição do vídeo. Sávio Badini. Então, me procura por lá, a gente troca uma ideia. Eu vou ter o maior prazer de ter parceiros de qualidade, que gostem do esporte, gostam do futebol de salão, gostem de desenvolver, né, o esporte na nossa cidade. E essa, de certa maneira, também é uma coisa por Friburgo, né, cara? Assim, eu sou nascido aqui, passei tanto tempo fora,
Então, me especializando em uma coisa que é nova, de certa forma, o futsal é novo. Sim. Então, assim, a gente precisa trazer alguma coisa diferente, fazer algumas coisas que sejam um pouco acima do que tem sendo feito aqui, com todo respeito a tudo que tem sido feito, que deve continuar e se aperfeiçoar. Né? A gente não tem a menor intenção de que as coisas parem, elas precisam continuar. Sim. E que isso leve a outras pessoas. Cabo Frio, que eu fui trabalhar, para mim, é a cidade do estado do Rio que mais respira futsal. Cabo Frio já chegou a colocar nos campeonatos cariocas 3 equipes. Sim. De futebol de salão, você vê. Isso. Foi uma, a outra, por que eu não posso ir? Foi também, foi 3 e vambora. E as pessoas se viraram ali dentro com isso. Quer dizer, quem cresce? O esporte. Quem se dá bem? Os praticantes. Os professores que podem ter uma experiência sociedade. diferente. Todo mundo se dá bem com isso, Isso cara. aí. Isso é legal, natural. Então não podemos deixar aqui também de dar os parabéns ao Jorge, que está fazendo esse campeonato lá, que inclusive é a final agora, sábado, se eu não me engano, né? E também ao Matheus e ao Rafinha, que fizeram o campeonato lá no Friburguense, contribuindo assim também para o esporte. Isso. E é muito legal jogar um campeonato de futsal. É muito bacana, é muito legal. É isso aí. Tá? E torcer também é maneiro. Eu jogava pelas faculdades, ou eu jogava o campeonato lá em cima. É bom. Sim. É bom demais. Os campeonatos universitários são legais também. Isso é muito bacana. A gente tem que continuar. Isso tem que acontecer. Eu acho que de repente ainda dá tempo de fazer um outro campeonato aí antes desse ano acabar, né, cara? Eu acho que vai vir do Matheus e do Rafinha, se eu não me engano. Tá vendo? Tomara que venha. Tá? É isso mesmo. Pessoal, um grande abraço pra vocês. Muito bom ter vocês aqui até esse momento. Foi muito legal o bate-papo. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, segue lá o Sávio nas redes sociais dele, pra você ficar por dentro de todo esse trabalho que está sendo feito, beleza? Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por vocês terem dado um espaço pra mim aí, pra ficar me ouvindo falar minhas besteiras. Nada, foi bom demais. Foi legal pra caramba. Parabéns pela iniciativa, que continue, né? Eu tenho certeza que vocês vão chegar no programa 100, 200. Vamos embora. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço.